Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje conversando um pouco, né, sobre o lugar de execução dos atos processuais, né, e os prazos em que eles devem ser exercidos, bem como, né, nós vamos discorrer aqui sobre estes prazos, como que funciona a contagem, né, dos prazos processuais no âmbito do direito processual civil. Isso que servirá, inclusive, de base, né, para outras ordens processuais, ok? Muito bem. Como nós podemos verificar aí do conteúdo textual que foi enviado a vocês, né, notadamente a aula 3 aí do sistema faculdade, tá? A jurisdição estatal, ela é limitada em territórios, né? Isso quer dizer que o juiz, por exemplo, da comarca de Contagem, ele tem o seu exercício, a sua função limitada àquela circunscrição, né? Limitada ali dentro do limite, né, circunstancial ou limite territorial da cidade de Contagem. De modo que, né, caso seja necessário a realização de atos processuais fora do território, né, onde ele se estabelece, ele deverá expedir uma comunicação através de cartas, né? Isso pode ser tanto uma carta precatória quanto uma carta rogatória, se for um local onde deva ser cumprido este ato processual em um país estrangeiro, né? Nós temos ali que ele deve solicitar a outro juízo uma requisição para que o ato processual venha a ser cumprido. É claro que, por adoção de algumas regras de cunho tecnológico, né, evolução da própria tecnologia, há ali, né, uma certa flexibilização desse limite territorial, né, e muitas vezes o ato processual consegue atingir, inclusive, outras localidades sem prejuízo. Uma delas, né, a questão da comunicação do ato através de correios, através de um código postal, onde, estando o correio situado, né, em todos os territórios, eles acabam conseguindo atingir uma gama maior, né, com mais efetividade, com mais celeridade. Outras características são, por exemplo, os recursos tecnológicos para a realização de videoconferências, né, audiências que podem colher depoimentos das partes fora da sede do juízo. Então, nós temos ali, né, a possibilidade, por exemplo, de realizar atos processuais para além daquele limite circunstancial, né, a própria limite territorial onde se estabelece aquela comarca, né? Muito bem, pessoal. Vamos dar início ali aos prazos processuais, né? O prazo processual é o limite temporal, né, estabelecido pela norma jurídica ou pelo juízo, tá, para que as partes venham praticar os atos processuais. São aqueles limites temporais fixados pela norma ou pelo juízo para que as partes possam realizar os atos processuais. Nós temos ali algumas classificações de prazos processuais. Os prazos processuais, eles podem se classificar, né, como prazos que são legais, né, prazos que são judiciais, prazos mistos, né, ou prazos que nós vamos chamar aqui, né, de subsidiários, ok? Então, nós temos aí pelo menos uns 4 formas de classificar os atos, os prazos processuais. Prazos judiciais, prazos legais, prazos mistos e prazos supletivos, né? Ou nós vamos ter ali
essa caracterização. Muito bem, pessoal, quando nós falamos de prazos legais, nós estamos falando, né, que a norma jurídica, né, a norma processual, ela fixou expressamente um prazo para que seja exercido o ato processual, né? A título de exemplo, nós temos vários, é só buscar dentro da própria regra processual, né? Nós temos prazo de 15 dias para oferecer uma contestação, nós temos prazo de 15 dias para oferecer a grande parte dos recursos, nós temos prazos de 5 dias para movimentar, né, os embargos de declaração. São atos processuais cujos prazos já foram delineados, pré-fixados na norma jurídica, né? Os prazos que nós chamamos de prazos judiciais. São aqueles prazos fixados pelo juiz. Não há previsão na norma jurídica, né, a respeito daquele prazo processual. Não há previsão na norma jurídica, né, sobre como aquele ato processual deva ser realizado. Então, o juiz fixa um prazo para que aquilo seja realizado. Por exemplo, né, se o juiz entende que é necessário, né, o cumprimento de uma decisão por uma das partes. Vamos imaginar, por exemplo, que o juiz ele tenha, né, deferido o exame da causa que está em curso, né, uma tutela de urgência, determinando, por exemplo, que o réu cumpra determinada medida. Essa medida, ela deve ser cumprida em um determinado prazo. Esse prazo não é estabelecido pela lei. Esse prazo é fixado pelo juiz. Esse prazo fixado pelo juiz, porque o juiz ele deve avaliar, né, as particularidades, as circunstâncias que envolvem o caso, para poder fixar um prazo que seja razoável, que seja possível de ser cumprido, né? E que também vem ali contemplar, né, ou vem ali assegurar a efetividade daquela decisão que foi proferida, né? Então, os prazos judiciais são aqueles prazos, né, fixados pelo juiz. Os prazos legais são aqueles fixados pela lei. E os prazos mistos, né? Como seria essa classificação de prazos mistos? Olha, os prazos mistos são aqueles que a lei ela não determina o prazo, mas ela indica uma referência, né? Como, por exemplo, nós temos uma ação dentro do direito processual civil chamada de ação rescisória. É uma ação de rito especial, né? Tramita perante o tribunal, ela não é uma ação comum de primeira instância, mas sim uma ação que tramita em segundo grau. Ela tem como objetivo, né, relativizar a coisa julgada, desconstituir um título judicial, e ela expressamente estabelece que o juiz, ao ordenar a citação do réu, deverá fixar o prazo para a contestação, que pode ser de 15 a 30 dias. Perceba, então, que a norma jurídica ela não fixou o prazo, né? Ela apenas estabeleceu uma referência para que este prazo seja exercido, de 15 a 30 dias. Pode o juiz fixar 20? Pode. Pode o juiz fixar 25? Pode. Pode fixar 15? Pode. Pode fixar 30? Pode. Né? Então, a norma jurídica estabeleceu um padrão de referência, mas quem o determina, né, será o juiz. Perceba, então, que nós temos uma junção tanto do prazo legal quanto, né, do prazo judicial. Então, por isso, informamos que trata-se de um prazo misto, né? Quando nós falamos do prazo subsidiário, né, um prazo aí que vem como substitutivo, por exemplo, né, nós estamos falando da hipótese contida no parágrafo 3º do artigo 218 do Código de Processo Civil. O
parágrafo 3º do artigo 218 do Código de Processo Civil, tenta ali, né, preencher uma lacuna existente, né, no trâmite processual. Estamos dizendo que é aquela situação em que um ato processual foi ordenado, porém, né, nem a lei estabeleceu qual é o prazo para ser exercido, né, nem o juiz fixou o prazo, ou seja, há ali uma lacuna, né? Existe a obrigatoriedade do exercício do ato processual, porém, não se sabe quando este ato processual deva ser exercido, né? E nem se sabe qual é o tempo para o seu exercício, tá? Então, nós estamos falando de uma lacuna. E, na verdade, tá, mesmo que a lei ou que o juiz não tenha fixado expressamente um prazo, né, nós temos sim prazo fixado. Artigo 218, no parágrafo 3º, né, diz que esse prazo será de 5 dias. Né? Isso um prazo subsidiário, que é na falta de estipulação expressa sobre determinado ato processual, teremos a aplicação, né, do prazo de 5 dias de forma alternativa, de forma subsidiária. Ok? São essas as classificações dos prazos processuais. Muito bem, pessoal. Um prazo processual, quando ele é cumprido integralmente no tempo que foi designado por ele é denominado de prazo cumprido de forma tempestiva, né? Essa expressão tempestivo tem a ver com tempo, né? Ele foi efetivo no tempo. Então, temos tempestividade, o cumprimento do prazo processual dentro dos limites deste prazo. Okay? Ele é um prazo tempestivo. Isso faz com que aquele ato processual produza efeitos jurídicos dentro do processo. Um prazo processual cumprido fora da sua previsão, ele é ato jurídico processual inexistente. Tá? Ele não pode acarretar efeitos válidos para o processo. Tá? É diferente de ato nulo. Tá? Ato inexistente é ato cumprido fora do prazo processual, ok? Então, ele não pode acarretar efeitos dentro do processo. Agora, para ato processual nulo, é aquele ato processual que foi realizado fora do padrão normativo, né, estabelecido pela lei. Não foi observado os requisitos necessários, né, para a realização daquele ato processual, por isso ele é um ato processual nulo. A diferença, né, do ato processual inexistente para o ato processual nulo é que o ato processual nulo ele acaba gerando efeitos dentro do processo, né? O juiz ele tem que declarar a nulidade daquele ato processual nulo, porque senão ele acaba acarretando aí prejuízo às partes, né? Prejuízo ao próprio processo. Agora, o ato processual inexistente, né? Ele não produz efeitos no processo, né? Ele não pode servir de embasamento para eventual decisão. Tá? Então, por isso, a regra processual de casos, ela se faz tão importante para o Instituto do Nosso Direito. Bom, pessoal, como que nós vamos ter a contagem dos prazos processuais, né? Como que se realiza a contagem dos prazos processuais? Primeiramente, precisamos de dizer que os prazos processuais que são fixados em dias, né, eles são contados em dias úteis.
ok? Então, isso quer dizer que se eu tenho, por exemplo, um prazo de 5 dias, eu devo considerar na contagem deste meu prazo de 5 dias apenas os dias úteis, né? Eu vou excluir aqueles dias não úteis, como, por exemplo, né, nós temos aí o sábado, o domingo, os feriados, né? Nesses dias não há contagem de prazos processuais, ok? Então, primeiro ponto. Os prazos processuais, quando fixados em dias, eles são contados em dias úteis. E aqui vem a regra de ouro, né, para a contagem dos prazos processuais, e elas estão estabelecidas no artigo 224 do Código de Processo Civil. Vale a pena, inclusive, vocês fazerem a leitura deste dispositivo, tá? O artigo 224 do Código de Processo Civil estabelece uma regra processual que, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e computa-se o dia do término. Ok? Então, na regra de contagens processuais, né, exclui-se o dia do começo e computa-se o dia do término. Vamos aqui compartilhar uma tela, né, para que a gente possa visualizar isso de forma mais efetiva, de forma bem mais didática e prática, tá? Então, um minutinho aqui. E aqueles, pessoal, que tiverem alguma dúvida, habilitem o microfone, tá? E me perguntem aqui. Casos. Pode falar, com quem eu falo? Gabriel Borges. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. No artigo 218. 218? Sim, pode falar, estou te ouvindo. 218, parágrafo 4. Sim. Sim, o parágrafo 4º do artigo 218, ele menciona uma situação jurídica que antes, no Código de Processo Civil de 1973, tá, ela era considerada problemática, tá, e que, na verdade, era um apego muito formal à característica, né, do procedimento em detrimento de sua finalidade. O que nós tínhamos lá no Código Civil de 1973, cujo Código de Processo Civil de 2015 se fez corrigir? Nós tínhamos lá no Código de Processo Civil de 1973 que, se a parte ela cumprisse o prazo processual antes de seu início, tá, o prazo ele era considerado intempestivo, exatamente por este conceito de tempestividade, né, que é o cumprimento do prazo dentro do lapso por ele existente. Só que, né, nós evoluímos para entender a medida do seguinte, tá? Os prazos eles existem, estabelecem-se ali no seu cumprimento, exatamente porque importa muito mais o término do prazo do que seu início, né? Afinal, o término do prazo é aquele limite que foi fixado, seja pela lei ou seja pelo juízo, como medida efetiva para garantir a efetividade do ato processual, a efetividade da comunicação daquele ato processual, a efetividade da decisão judicial, né? Então, é muito mais importante o termo final do prazo do que seu início, né? De modo que, se o indivíduo se antecipou ao cumprimento do prazo processual, eu não posso, né, considerar aquele prazo que não extrapolou os limites pré-fixados, né, como sendo um ato intempestivo somente porque o indivíduo, né, se antecipou ao cumprimento daquele prazo. Pode acontecer? Pode, em algumas situações. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No
por exemplo, no processo, né, no Código de Processo Civil, nós temos hoje chamados processos eletrônicos, né? Os processos eletrônicos, eles têm todos os autos do processo digitalizados, né? E a qualquer hora, qualquer tempo, né? Qualquer momento do dia, é possível verificar, né, o ato processual que está sendo desenvolvido. Então, percebem-se o seguinte, vamos imaginar que eu estou aqui, né, acompanhando um processo que está sobre minha responsabilidade. O juiz, ele vai lá e dá uma decisão neste meu processo, ou ele despacha esse meu processo solicitando alguma providência, solicitando, por exemplo, que alguma medida seja tomada. Imaginemos então que ele deu esse despacho, ele deu essa decisão às 4 horas da tarde de hoje, sexta-feira, ok? Ora, essa decisão, né, essa pronunciamento do juiz, ele será remetido à publicação ainda, né? Quando remetido à publicação, provavelmente essa publicação só sairá, né, na respectiva comunicação processual, né? Só sairá no diário, só será visível essa publicação do ato processual na segunda-feira, porque já estamos falando, né, um final de expediente de uma sexta, né? E aí essa publicação só vai sair na segunda-feira. Porém, eu estou aqui, ó, monitorando esse meu processo, estou acompanhando ele. Na hora que eu vi a publicação do ato processual, na hora que eu vi a decisão no processo virtual, o que eu fiz? Me antecipei, né? Fui lá, já fiz a minha petição, eu tenho o documento que foi pedido, né? Ou tenho que recorrer daquela decisão, já fiz ali a petição imediatamente, né? Então percebam que, muito embora essa decisão, este ato processual, só venha a ser publicado na segunda-feira, eu posso cumprir este prazo na sexta, no sábado ou no domingo, né, de forma antecipada. Esse cumprimento será intempestivo? Não, por força aí deste parágrafo 4º do artigo 218. Tá? Então, lembrando aqui para nós, né, aquela regra que passamos para vocês anteriormente, né, nós temos que focar muito mais na finalidade requerida pela norma, né, do que a forma por ela estabelecida, ok? Foca sempre na finalidade, ok? Qual é a finalidade de fixação de um prazo? Estabelecer termo, estabelecer lapsos para o seu exercício. Se eu faço de forma antecipada, ok, não tem problema. O que eu não posso é deixar de cumprir aquele ato processual dentro do prazo pré-fixado. Ok? Muito bem, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês uma tela, tá? Para que a gente possa visualizar aqui a questão do prazo processual. Vamos compartilhar aqui. Bom, espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, fazer uma espécie de um calendáriozinho. Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ok? E aqui do outro lado, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, dia 1º, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, pessoal. Vamos colocar aqui esse meu calendáriozinho aqui improvisado para nós, tá? Vamos imaginar o seguinte, como é que funciona a regra de contagem de prazo? Vamos lá ler o artigo 224 de novo, tá? Dá uma olhada aí, acompanha comigo. Regra de contagem processual, eu vou sempre excluir o dia do começo, né, e computar o dia do término, ok? Daquele prazo processual.
Então, vamos imaginar o seguinte, tá? A decisão do juiz, né, ela foi publicada, tá, no dia 1º. Dia 1º, houve a publicação da decisão aqui do juiz. Ok? Reparem, gente, que dia 1º aqui no nosso calendáriozinho, olha lá, ele é uma quarta-feira. Quarta-feira é um dia útil, né? Quarta-feira é um dia útil. E aqui no dia 1º da quarta-feira, então, nós temos aqui contando, a data da publicação. Essa data da publicação é considerada o dia do começo e será excluído, tá? Ou seja, eu não considero o dia 1º. Vamos imaginar que o ato processual que eu tenho que exercitar será um ato processual de 5 dias. O início da contagem se dá no dia 2, ok? Eu excluí o primeiro dia, que é o dia do começo. Então, dia 2 é o meu primeiro dia, dia 3, que é sexta-feira, é o meu segundo dia. Eu tenho sábado e tenho domingo, que são dias não úteis, né? Então, eu não os considero na minha contagem, ok? Consequentemente, eu vou contar o dia 6, vou contar o dia 6 como o meu terceiro dia, o dia 7 como o meu quarto dia, e meu prazo, ele se finda no dia 8. Por quê? Porque o artigo 224, ele diz, olha, vou excluir, né, o primeiro dia, que é o dia do começo, mas eu vou considerar, eu vou computar, né, último dia, que é o dia do término. Então, percebam que aqui, ó, dia 2 eu tenho o primeiro dia, dia 3 eu tenho o segundo dia, 4 e 5 não conto porque não são dias úteis, dia 6 meu terceiro dia 4 meu terceiro dia 5 é meu último dia. E é esse dia que será computado, sendo este o último dia para a entrega do prazo. Por que isso é relevante? Porque muitas vezes, quando nós pensamos assim, ó, é 5 dias, né? Se eu não excluo o dia do começo, eu tenho, olha, dia 1, 2, 3, né? Marcados aqui, eu já teria 3 dias, né? 6, 7, né? Eu já teria ali os 5 dias. Então, se eu não excluir o dia do começo, esse prazo acaba se findando no dia 7. Se eu não incluir o dia do término, né, esse prazo se findaria no dia 9. Percebam lá, contagem 1, 2, 3, 4, 5, não, até 5 eu ainda tenho prazo para fazer, né? Eu vou lá incluir o dia 9 como o dia do término do meu prazo, tá? O primeiro e o último subsequente, se eu não seguisse essa regra. Tá? Dentro deste contexto, pessoal, nós temos aqui, precisamos de excluir o dia do começo e incluir o dia do término, ok? Beleza? Dúvidas? Alguém queira me perguntar aqui sobre essa regra de contagem de prazo? Desconsiderar minha esposa passando aqui atrás de mim nesse momento? Não, pessoal, tudo sob controle? Gabriel, tá entendido? Entendi. Professor, Não, com quem falo? é o Jadiel, professor. Pode falar, Jadiel. Nesse caso aí, o término desse prazo poderia ser 23h59 ou existe um horário que a comarca estabelece? Interessante a sua pergunta, viu, Jadiel? Nós vamos ter duas respostas para ela, Jadiel. Quais são essas duas respostas? Veja bem, hoje nós temos uma realidade dentro do sistema processual civil, Jadiel, que é o seguinte, tá? Nós temos processos físicos, temos processos eletrônicos.
né? Os processos eletrônicos, como eu te disse, são aqueles que os autos são digitalizados e ficam disponíveis na rede mundial de computadores, né, na internet, para que os atos processuais possam ser realizados completamente protegidos aí por senhas e certificações digitais, né? Esses atos processuais, eles têm uma facilidade maior, porque, por exemplo, eu posso, né, atuar num processo, por exemplo, questionando, cumprindo prazos, né, em finais de semana, em dias não úteis. E posso também, né, já aqui na sua pergunta, cumprir esses prazos no último dia do prazo até 23h59. Não posso deixar virar este horário, né? Virar para o dia subsequente. Mas nos processos físicos, essa lógica é diversa, né? Os processos físicos, eles têm que ser peticionados dentro do horário do foro, né? O horário de funcionamento do foro, né? Que o protocolo do foro esteja regularmente funcionando, né? Então, por exemplo, o foro, né? Ele tem fechamento às 18 horas, o foro civil, né? Tem fechamento às 18 horas. Então, eu tenho até às 18 horas para ingressar dentro do foro e acessar aquele protocolo para fazer o respectivo protocolo. E esse foro também não funciona em dias não úteis, né? O que me impediria de cumprir o prazo dentro dessa perspectiva. Tá? Então, vai depender, tá, da espécie de processo. Se estamos diante de um processo eletrônico, aí eu posso cumprir os prazos com maior flexibilidade. Tá? E se eu estou diante de um processo físico. Tá? A novidade que nos traz aqui agora é que, por exemplo, nesse período de pandemia, né, todos os processos eletrônicos, eles estão tramitando, sabe? Por exemplo, eu tenho várias audiências, né, só voltando do feriado, por exemplo, dia 8/9, eu tenho 4 audiências no mesmo dia, né? Então, a gente tem atos processuais sendo realizados até por causa da segurança do seu exercício. Já os prazos processuais, né, estão ali nos processos físicos, sabe? Eles estão suspensos, ou seja, não está tendo movimentação em processo físico, a não ser casos de extremada urgência em que eu possa acionar o plantão do Poder Judiciário para poder executar um ato, né, para assegurar direitos, né, como, por exemplo, na área criminal, a questão dos habeas corpus, né, dos procedimentos de liberdade provisória, na área civil, né, as ações constitucionais que exigem aí, então, até mesmo uma ação civil que demande uma tutela de urgência. Então, nós temos ali atos processuais apenas realizando pelos plantonistas. A novidade é o seguinte, que nesse período, né, como o volume de trabalho nos processos físicos diminuiu, isso acabou desafogando também parte do judiciário, né? Porque não há atuação dentro daquele feito. Então, dentro deste período, vários processos físicos, né, que tramitam no plano civil, estão sendo digitalizados e convertidos em processos eletrônicos, né, exatamente para diminuir o acervo físico, né, e termos mais possibilidade de atuação dentro dos processos eletrônicos. Essa é uma novidade que vem aí bastante interessante para nós. Ok? Até aqui tudo bem, então, Bacana. pessoal? Beleza. Então, olha lá, a regra de ouro do artigo 224, né? Exclui-se o dia do começo e computa-se o dia do término. Okay? Uma regra importante e que só vai ter relevância se o processo, né, ele for pelo meio físico, é o seguinte: vamos supor que o término do meu prazo aqui dos 5 dias, pessoal, que estava dando aqui no dia 8, né, como a gente estava falando, publicação no dia 1º, 5 dias, está finalizando aqui no dia 8. Vamos imaginar, pessoal, que nesse dia 8, o meu processo sendo físico, né, nesse dia 8, teve uma
um evento, uma circunstância que fez com que, né, o foro não funcionasse no seu expediente normal. Jadiel, vamos imaginar lá que eu estou aqui esperando para cumprir o prazo, né, lá no dia 8, no último dia, fiz o prazo pela manhã para levar ele à tarde lá no fórum. Eu sei que o fórum funciona até às 18 horas, ok? Mas eu saí daqui de casa meio-dia, né? Almocei, saí para cumprir o meu prazo lá no fórum, estou indo tranquilo, chego lá no fórum, né, e o fórum está fechado. Ele fechou, né, ao meio-dia porque houve notícia mandada aí pelo setor de segurança que havia um ataque à bomba lá no fórum. Então, para a segurança de todo mundo, ele fechou, né, no meio-dia. Neste caso, pessoal, quando não há expediente forense normal no dia do começo, né, ou no dia do término do caso, nós vamos prorrogar isso para o dia útil subsequente. Se isso tivesse acontecido na data da publicação, ia prorrogar esse dia do começo para o dia 2 e a contagem seria no dia 3. Se isso acontecesse no término, eu ia fazer a prorrogação para o próximo dia subsequente, que seria o dia 9. Essa circunstância do funcionamento do foro não interfere se estiver no curso do prazo.